Shalom, Shabbat Shalom. Tema da mensagem desse Shabbat é cansaço espiritual. Vamos orar? Senhor, nosso Pai, no nome de Yeshua HaMashiach, coloco diante do Senhor as nossas vidas, te dou graças, porque o Senhor tem ministrado as nossas vidas, tem nos dado entendimento de tantas coisas. Peço a Ti que a Tua Ruach nos fortaleça, fale conosco, nos ajude a colocarmos tudo em prática, tudo que o Senhor tem falado, Pai. Senhor, Pai, eu te dou graça porque o Senhor tem dado tantas ministrações e nos ajude a não esquecermos de nenhuma delas. Cada um de nós aqui, Pai, possamos, aqui à distância, possamos pegar aquilo que a porção que nos cabe, aquilo que o Senhor tem separado, o Senhor reservou para nós, Pai, neste dia. O Senhor reservou para nós uma porção. Nos ajude, no nome de Yeshua, a agarrarmos com força tudo que o Senhor tem dado para nós e colocarmos em prática, eu lhe peço, no nome de Yeshua HaMashiach. Me ajude a falar aquilo que o Senhor deseja. Não venha nada de mim, mas que venha do Senhor as palavras, Pai. Eu sou apenas o teu servo. Só isso. Eu não posso converter ninguém, eu não posso transformar ninguém, mas o Senhor pode. E o Senhor usa vidas. Me usa nesta manhã, Pai, de Shabbat. No nome de Yeshua HaMashiach, que assim seja. Então, o tema da mensagem, cansaço espiritual. Na paraxá dessa semana, Tzav, ordene, nós temos instruções sobre as diferentes ofertas feitas no altar de sacrifícios, além da ordenação de Aaron e seus filhos para o sacerdócio. O Eterno também dá uma instrução clara sobre a lenha do altar. Então nós vamos ler Vaikra, capítulo 6, versículo 8. O Senhor disse a Moshe: dê este mandamento a Aaron e a seus filhos. Esta é a regulamentação acerca do holocausto. Ele terá de ficar queimando até de manhã sobre as brasas do altar, onde o fogo terá que ser mantido aceso. Versículo 12, no mesmo capítulo, Vaikra, capítulo 6, versículo 12. Mantenha-se o fogo aceso no altar, não deve ser apagado. Toda manhã o sacerdote acrescentará lenha, arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele a gordura das ofertas de comunhão. Mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar. Não deve ser apagado. Para quem fazia isso todos os dias, essa tarefa poderia se tornar uma tarefa simples. No entanto, o ato físico de manter a chama do altar acesa implicava em muitos efeitos espirituais. Lembrando, como nós vamos ler na próxima paraxá, que os filhos de Aaron morreram por oferecer um fogo estranho, um incenso ali na presença do Senhor, que não foi autorizado. E manter aceso o fogo que o Eterno derramaria sobre o altar de sacrifícios era um dever dos Kohanim. Portanto, o Eterno ele derrama o fogo, mas é o nosso dever manter ele aceso. O Eterno ele derrama, ele faz descer o fogo, como nós vamos ver também mais adiante, na próxima leitura. Mas o dever de manter esse fogo aceso era das pessoas. É dever nosso manter aquilo que o Senhor nos deu. Ele nos entrega, mas é o nosso dever cuidar. O que ocorre muitas vezes é que neste processo de pegar a lenha para o altar, nós somos tomados pela rotina, gerando em nós um cansaço que pode ou não vir com um cansaço físico. Pode ou não. Pode ou não. Muitas coisas podem nos trazer essa indisposição para manter o fogo aceso. Tudo que é feito constantemente necessita de um despertar contínuo para que não se estabeleça uma rotina. E mais uma vez a Ruach nos diz, o Eterno derrama o fogo, mas cabe a nós mantê-lo aceso. Todos os dias os Kohanim tinham muitas tarefas. Para ler algumas em Shemot, Êxodo capítulo 27, versículo 20, ordena aos israelitas que tragam azeite puro de olivas batidas para iluminação, para que as lâmpadas fiquem sempre acesas. Na tenda do encontro, do lado de fora do véu que se encontra diante das tábuas da aliança, Arão e seus filhos manterão acesas as lâmpadas diante do Senhor.
do entardecer até de manhã. Este será um decreto perpétuo entre os israelitas, geração após geração. Eles tinham tarefas que eles tinham que fazer diariamente, a mesma tarefa, além dos sacrifícios, dos diversos sacrifícios, das ofertas que eram feitas no altar de sacrifícios, que ficava fora, ali no pátio, na parte de fora do tabernáculo. Shemot, capítulo 30, versículo 7, Aaron queimará incenso aromático sobre o altar, aqui o altar de incenso que ficava no santo lugar, todas as manhãs, quando vier cuidar das lâmpadas, e também quando acendê-las ao entardecer, será queimado incenso continuamente perante o Senhor pelas suas gerações. Eles tinham ali as tarefas diárias deles, que envolviam o serviço ao Eterno. O cansaço físico pode nos atingir quando nós temos uma rotina de trabalho. Isso é normal. O que a Ruach deseja tratar é sobre a lenha que nós queimamos espiritualmente e não estamos colocando lenha para queimar no nosso coração. Estamos deixando, ou nós não estamos colocando lenha ali, ou nós estamos deixando os ventos que vêm com força apagarem a nossa chama, consumir nosso combustível. Tantas vezes nós já estivemos exaustos fisicamente, mas o nosso espírito estava transbordando de vigor. Quantos já tiveram essa experiência de que o seu corpo estava cansado, mas você estava transbordando de vigor espiritual? E ainda que você estivesse cansado fisicamente, você fazia a obra do Senhor com muita alegria, porque você tinha muita lenha para queimar espiritualmente. O que tem ocorrido conosco para que nos sintamos assim, com esse cansaço no espírito? Quando nada mais nos dá força para seguir, tudo é pesado, não há mais forças para amar, decidir amar, tudo traz desânimo e angústia. Então hoje eu quero ser usado pelo Senhor para numerar alguns pontos que talvez esteja te trazendo esse tipo de desgaste, que vai além do desgaste físico e apaga a chama que o Eterno colocou na sua vida. Coisas que tiram a sua alegria de cumprir a Torá, alegria de cumprir a Torá. Quantos de nós não sabíamos nem da existência da palavra Torá? Mas quantos de nós não sabíamos dos mandamentos, dos mitzvot, do que o Senhor ordenou, do que está escrito? Nós não sabíamos, e quando nós descobrimos aquilo, nós começamos a cumprir com alegria. Foi um tesouro, a palavra do Senhor que nós encontramos, um tesouro, e com muita alegria, e às vezes com dificuldade até, mas com entusiasmo. E agora eu descobri que isto existe, eu nem sabia que estava aqui. E nós muitas vezes perdemos a alegria de fazer o que o Senhor deseja. Primeiro ponto que eu quero trazer para os irmãos é: diante da tristeza, declare a palavra. Não podemos deixar as tristezas nos atingirem espiritualmente. Nossas tristezas muitas vezes nos impedem de nos movermos segundo a vontade do Senhor, porque nós estamos tristes. Elas apagam nossa chama como um vento muito forte que nos sacode. É um vento frio que nos consome. A tristeza nos faz ficarmos cansados espiritualmente, e nestes momentos nós precisamos declarar a palavra do Senhor. Nós temos de trazer de volta as profecias e as promessas que Ele fez a nós, trazer de volta o dia que Ele nos acendeu. Quero ler um pouco com os irmãos sobre Neemias, um homem que o Eterno trabalhou muito, usou a vida dele, e passou por muitos momentos onde ele poderia desistir de tudo por causa das adversidades, mas ele mantinha o espírito dele aceso. Em um determinado momento da vida de Neemias, ele estava profundamente triste. Ele estava triste. Porém, no seu espírito, ele continuava cheio de emuná. Vamos ler Neemias capítulo 1, do versículo 1 em diante.
as palavras de Nehemiah, filho de Hachaliah. E sucedeu que no mês de Kislev, no ano 20º, estando eu em Xuxá, a fortaleza, a cidade, veio Hanani, um dos meus irmãos. Então chegou ali um parente dele, um irmão dele. Família. Ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desespero. E o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo essas palavras, assentei-me e chorei. Tristeza, irmãos. Mas prestem atenção. E lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Senhor. Qual que é a diferença? O que o Senhor quer nos mostrar? Que mesmo diante da tristeza, ele estava com a emuná no eterno, orando. Sabe o que a gente faz muitas vezes? A gente se senta, chora e lamenta por alguns dias, mas a gente não jejua e não ora. Quantas vezes eu já fiz isso? E o Senhor me exorta neste dia para que eu não sente em cima do problema e fique com o problema na minha mão sem fazer nada. Então, a tristeza ela vem sobre os servos do Senhor. Não pense você que eu não fico triste, que eu não sou abatido. Não pense você que você não vai ter um momento de tristeza. Aconteceu com Nehemiah, um homem que o Senhor chamou para uma grande obra. Só que o que ele fez? Assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante Elohim. Vamos para o versículo 8. Lembra-te, pois ele estava orando, vou resumir, você pode ler tudo na sua casa. Versículo 8, ele estava orando e ele disse em determinado momento da oração dele: lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moshe. Como que ele estava combatendo aquela situação? Lembrando da palavra do Senhor. Teu servo dizendo: vós transgredireis e vos espalharei entre os povos, e vós vos convertereis a mim e guardareis os meus mandamentos e os cumprireis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam na extremidade dos céus, e nós lemos isso aqui na oração pela paz no estado de Israel, nós já lemos isso em hebraico hoje. Ainda que os vossos rejeitados estejam nas extremidades dos céus, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido para lhe fazer habitar o meu nome. O que Nehemiah fez na oração dele? Ele se lembrou das promessas do Senhor. Se você está com a tristeza entrando no seu coração, está na hora de você abrir os seus livros, seus registros, seu caderno. Se você anota, está na hora de você buscar lá nos seus arquivos, nas suas memórias, o que o Senhor falou para você. Senhor, o Senhor falou isso, eu estou esperando. O Senhor falou isso sobre a minha vida. Pai, eu estou aqui. Se eu sair da posição, me faz voltar para ela, para eu pegar essa promessa de novo. Davi fazia isso, ele escreveu, nós cantamos tantas vezes aqui, o Salmo 23, Teilim 23, versículo 1 em diante: o Eterno é meu pastor, não terei falta de nada. Em verdes pastagens me faz repousar, me conduz a águas tranquilas, restaura-me o vigor. Restaura-me o vigor. Guia-me nas veredas da justiça por amor do teu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Ele declarava aquilo que o Senhor tinha para ele, nos momentos que ele estava cansado ou em momentos de perigo. Diga ao Eterno você também: Senhor, tu disseste aquilo para mim, eu estou esperando. Que nunca nos falte, irmãos, a profecia. Parece que a tristeza, ela traz o efeito de esquecimento em nós. Nós não podemos fazer isso. Quero ler com vocês Bereshit, capítulo 32, versículo 9. Prestem atenção. Nós já lemos isso aqui tantas vezes, esse texto.
Bereshit 32, versículo 9 em diante. Então Yaakov orou: ó Elohim de meu pai Abraham, Elohim de meu pai Yitzhak, ó Senhor que me disseste. Ele estava lembrando das palavras de quem? Do Eterno para a vida dele. Senhor que me disseste, volta para a tua terra e para os seus parentes. Yaakov estava falando: pai, eu estou aqui porque o Senhor mandou. Eu não estou aqui de vontade própria. O Senhor me fez, o Senhor me trouxe. O Senhor disse: volta, e eu estou aqui. Volta para a tua terra, para os seus parentes, eu farei prosperar. Lembrou da promessa. E aí ele continua: eu não sou digno de toda a bondade e lealdade que trataste teu servo. Quando atravessei o Iarden, eu tinha apenas o meu cajado, mas agora eu possuo 2 caravanas. Livra-me e rogo-te das mãos de meu irmão Esaú, porque tenho medo que ele venha nos atacar, tanto a mim como as mães e as crianças. Agora atenção: pois tu prometeste, esteja certo de que eu o farei prosperar e farei os seus descendentes tão numerosos como a areia do mar, que não se pode contar. Então ele colocou: pai, se morrer todo mundo, eu não vou ter descendência. O Senhor prometeu que eu vou ter descendência. Se eu vim aqui para morrer, o Senhor o Senhor prometeu. E aqui está a tua promessa para a minha vida. Então me livra da mão do meu irmão, para que eu tenha descendentes. A gente não pode se esquecer das palavras que o Senhor nos deu. Eu não sei qual a situação que você está vivendo, que pode estar te trazendo tristeza, angústia, mas se lembre das palavras que o Senhor tem para a sua vida, meu irmão, minha irmã, para você não ter dúvida. O segundo ponto que o Senhor deseja tratar: perseguições e adversidades podem nos trazer desânimo ou também oportunidades. Quantas vezes nós estamos bem e as más notícias nos desanimam? Nós iniciamos uma obra e já vem a oposição, vem opositores para achar defeitos. Até mesmo as pessoas próximas a nós, que têm acesso fácil a nós, podem nos desanimar, ainda que tenhamos disposição física. Quero ler com os irmãos Nehemias capítulo 2, versículo 17. Então eu lhes disse: vocês estão vendo a situação terrível em que estamos? Jerusalém está em ruínas, suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir o muro de Jerusalém, para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Todas as vezes que você quiser sair das situações humilhantes, vai ter a resposta do inimigo. Ele não quer que a gente saia de situações de problemas. Também lhes contei como o Eterno tinha sido bondoso comigo e o que o rei me tinha dito. Eles responderam: sim, vamos começar a reconstrução. E se encorajaram para este bom projeto, ou em algumas versões, na Bíblia judaica, se puseram a realizar esta boa obra com energia. Na Almeida, esforçaram-se as suas mãos para o bem. Começaram a obra com alegria. Não é? Começo de obra não é assim? Geralmente. Quando, porém, Sanbalat e o Horoni, que era de Moabe, Tovia, o oficial Amoni, de Amon, e Geshem, o árabe, souberam disso, zombaram de nós, desprezaram-nos e perguntaram: o que é isso que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? Eu lhes respondi: o Elohim dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Nós, os seus servos, começaremos a reconstrução, mas o que lhes diz respeito? Vocês não têm parte nem direito legal sobre Jerusalém. E em sua história não há nada de memorável que favoreça vocês. Em outras versões, não tem disparte, nem direito, nem memorial, nem histórico em Jerusalém. Aqueles homens que se opunham à obra do Eterno não tinham nenhuma experiência com o Senhor. Nem com sua cidade, com seu reino, com o seu povo. Quem se opõe à obra do Eterno não tem experiência com ele. Continuando a leitura, capítulo 3, versículo 33 de Nehemias, nós vamos para o capítulo 3, versículo 33. Nas demais versões vai estar no capítulo 4, do versículo 1 ao 3.
Quando Sanbalat soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso, ridicularizou os judeus e, na presença de seus compatriotas e dos poderosos de Shomron, Samaria, disse: o que aqueles frágeis judeus, algumas versões, moradores patéticos, estão fazendo? Será que vão restaurar o muro? Presta atenção no que ele vai falar, irmãos. Presta atenção. Será que vão restaurar o muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho e pedras queimadas? Renascerão, em outras versões, renascerão acaso dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Toviá, o amonita, que estava ao seu lado, completou: pois que construam, basta que uma raposa suba lá, para que esse muro de pedras desabe. Irmãos, o Eterno nos chamou para ser aqueles que ressuscitam as pedras de construção. Ele nos chamou. Tudo que esse homem aqui falou, o povo conseguiu fazer. Ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho e pedras queimadas, o Senhor nos chamou para sermos aqueles que vão contra todas as probabilidades. O Senhor nos chamou, o Eterno ouviu o que esse homem estava dizendo. Quantos decretos de morte nós tivemos? Para todos. E ainda assim o Senhor tem nos mantido até aqui, porque Ele chamou pessoas que estavam destinadas para a morte, para viverem. Essa é a obra dEle. A obra dEle é nos manter vivos e nos usar para manter outras pessoas vivas. Aqui e espiritualmente também. O Senhor nos chamou para não andarmos mais com a aparência de pessoas vivas, mas para sermos vivos, de fato. Voltando para Yaakov, Bereshit 34, versículo 30, naquela situação em Shechem, onde a filha de Yaakov, Diná, foi estuprada, foi violentada. Está escrito assim: então disse Yaakov a Shimon e a Levi: tendes me turbado, fazendo-me cheirar mal entre os moradores desta terra, entre os cananeus e fariseus, tendo eu pouco povo em número, eles ajuntar-se-ão e serei destruído, eu e minha casa. Então Yaakov estava passando uma tribulação ali, uma adversidade por causa da família dele, uma confusão que os filhos entraram e colocaram ele no meio também da confusão. Adversidade, irmãos, adversidade. Mas até nisso tem oportunidade para o Senhor, porque por causa dessa situação, Yaakov voltou para o lugar onde o Eterno falava com ele. Capítulo 35, versículo 1. Depois disse Elohim a Yaakov: levanta-te sobe a Beitel e habita ali, faze um altar ao Elohim que te apareceu. O Eterno estava falando para Yaakov: volta para o lugar de onde você não deveria ter saído, um lugar que você deveria estar. A adversidade que Yaakov passou fez ele sair do lugar de destruição, fez ele sair do lugar de morte. A situação, a adversidade fez ele sair do lugar de morte. Vai e faz um altar para quem apareceu para você, que falou contigo. Tipo assim, se lembra. Lembra quem falou com você? Quando fugiste, o Eterno estava lembrando ele. Quando fugiste da face de Esaú, teu irmão, então disse Yaakov a sua família e a todos que estavam com ele: tirai os deuses estranhos. Olha o tanto de oportunidade que veio. Tirai os deuses estranhos que há no meio de vós e purificai-vos e mudai as vossas vestes. Levantemo-nos, subamos a Beitel e ali farei um altar ao Elohim que me respondeu no dia da minha angústia e que foi comigo no caminho que eu tenho andado. Tantas vezes a gente olha para uma adversidade, uma luta que a gente está passando, e você fala: por que eu estou passando por isso? Qual vai ser a solução? E talvez não tinha outro meio do Eterno tirar você da posição de morte que você estava, sabia disso? Na posição de destruição que você estava, e só por meio de uma provação, infelizmente, a gente sai das situações que vão trazer um mal ainda pior para nós. Não deixe que as adversidades
apaguem a chama que o Senhor tem na sua vida. Porque elas também trazem oportunidades do eterno. Aquela situação fez com que Iaco voltasse para Betel. Fez com que Iaco voltasse para a sua posição. Terceiro ponto. E agora sim, cansaço físico. O cansaço físico pode afetar o nosso vigor espiritual. Vamos ler de novo, Nehemiá, capítulo 3, versículo 38. Nas demais versões, capítulo 4, versículo 6 ao 9. Nehemiá, capítulo 3, versículo 38. Nas demais versões, capítulo 4, versículo 6 a 9. Nesse meio tempo, fomos reconstruindo o muro, até que em toda a sua extensão, chegamos à metade da sua altura, e o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Então, o povo estava trabalhando na obra do Senhor, Baruch Hashem, o Senhor é bom, tem nos capacitado. Quando, porém, Sanbalat e Tobiá, os árabes, os amonitas e os homens de Ashdod, que era um lugar dos filisteus, souberam que os reparos do muro de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. Em outras versões, na Almeida está os desviarem do seu intento. Você acha que o adversário quer que a gente feche as brechas? Ele quer desviar a gente do intento. Talvez não fazer a gente parar de trabalhar, mas colocar em outro trabalho. É desviar do intento. O intento deles é fechar as brechas. Não, dá outro trabalho, dá outra construção para eles. Sabe aquilo que Shlomo fez? Shlomo não construiu só o templo. Ele construiu vários palácios para suas mulheres, para os deuses delas. Deixa ele trabalhar, coloca mais trabalho na mão dele. Mas ele só não pode continuar fechando as brechas. Põe mais trabalho na mão desse povo, porque esse povo está entusiasmado para trabalhar. Eles estão cheios de vigor. Eu vou cansar eles de tanto trabalho que eu vou dar para eles. Meus irmãos. Vamos continuar a leitura. Qual que era o desejo deles? Desviar o povo do seu intento, causar confusão. Confusão, pensando que está fazendo, está trabalhando e de repente não é aquilo que o Senhor tinha. Confusão. É isso que eles quiseram fazer? Mas o que eles fizeram, irmãos? Nehemiá e o povo. Mas nós oramos ao nosso Elohim e colocamos guardas de dia e de noite para proteger-nos deles. Você tem colocado guardas na sua vida? Você tem orado? Continuando. Enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer: os trabalhadores já não têm mais forças. Vocês percebem que no versículos anteriores, o povo estava totalmente dedicado, e aí depois, enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer: os trabalhadores não têm mais forças. Em algumas versões, já desfaleceram as forças dos acarretadores, ou na linguagem de hoje, os carregadores estão cansados. E ainda há muito entulho. Pois nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro. Irmãos, o estado de vigor e a saúde deste corpo pode nos afetar também espiritualmente. A verdade é que esse corpo nunca estará pronto. Shaul escreveu em Romanos, capítulo 8, versículo 6, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Muitos dos mandamentos envolvem este corpo e a responsabilidade que precisamos ter com ele para que a nossa vida com o Eterno não seja prejudicada. O Eterno dedicou muito da Torá para nos ensinar como comer, até como vestir, sobre plantar, colher. Muitos porquês vêm à nossa mente
quando nós estamos cansados fisicamente ou quando nós estamos enfermos, e o adversário vai usar isso para nos colocar em dúvida. Vamos continuar a leitura de Neemias capítulo 4, nós estamos agora no versículo 5, nas demais versões, capítulo 4, versículo 11. E os nossos inimigos diziam: antes que descubram qualquer coisa ou nos vejam, estaremos bem ali no meio deles. Vamos matá-los e acabar com o trabalho deles. Os judeus que moravam perto deles 10 vezes nos preveniram. Começavam a trazer as notícias toda hora, irmãos. Para onde quer que vocês se virarem, saibam que seremos atacados por todos os lados. Olha a notícia que eles traziam. Prestem atenção. Neemias então fez o seguinte, por isso posicionei alguns do povo atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, divididos por famílias, armados de espadas, lanças e arcos. Fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais, ao restante do povo: não tenham medo deles. Lembrem-se de que o Senhor é grande e temível, e lutem por seus irmãos, por seus filhos, suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. O Senhor nos chama para lutarmos pelas nossas famílias, sim. Ele nos chama. Quando os nossos inimigos descobriram que sabíamos tudo e que Elohim tinha frustrado a sua trama, todos nós, lembra dos que estavam cansados? Todos nós voltamos para o muro, cada um para o seu trabalho. Eles não foram confundidos, não foram desviados do seu intento, porque eles oraram e se colocaram na presença do Senhor. Eles não foram desviados, continuaram fechando as brechas. Eles continuaram construindo o muro, a despeito daquele cansaço que veio sobre eles. A despeito de todo aquele entulho que eles tinham para tirar. Percebem que não fala mais do entulho. Acabou. Quando você descobre que você está fazendo ou que você ia fazer errado, acabou, eu não vou mais fazer isso. Quando você coloca diante do Senhor o que está te cansando, o Senhor fala: você está fazendo isso e isso errado, então eu vou continuar fazendo aquilo que o Senhor deseja. Uma pessoa pode estar exausta fisicamente, mas seu espírito estar com vigor. E porque seu espírito está com vigor, ela consegue fazer coisas que ela não faria, ainda que estivesse com o seu corpo físico descansado. Sabia? A gente pode ter vigor físico, mas se não tiver vigor espiritual, a gente não vai realizar a vontade do Senhor. Não vamos. Não vamos. Não importa quanta lenha a gente queime. Não vamos. Yeshayahu 40, todos conhecemos esse texto. Versículo 29, ele dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que está sem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão. Os jovens certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão, caminharão, não se fatigarão. Reparem que o texto fala sobre pessoas que não se cansariam, correriam, não se fatigariam. Quantas vezes nós estamos trabalhando pelo reino do eterno, nas diversas funções que o Senhor nos chamou. E se nós estivermos com nosso espírito revigorado, o restante do nosso ser vai sentir as consequências disso. Muitas vezes nós chegamos exaustos, irmãos, no Shabat. Mas se nós estivermos aqui dispostos a receber o renovo do Senhor, nossa mente, nossas emoções, o nosso estresse, eles vão ter que se aquietar. Eles vão ter que se aquietar. O corpo vai estar cansado, mas nós estamos sendo avivados por dentro. Quantas vezes eu não tinha força física por causa de muito trabalho, mas eu estava feliz de estar na presença do Senhor. Quantas vezes o Senhor nos desperta do nosso sono, do nosso cansaço. Mas porque o nosso espírito está com vigor a despeito deste corpo. Esse corpo está todo dia sofrendo decomposição. Então, o tempo todo este corpo, a inclinação dele é a morte. E o espírito é a vida. Você chega aqui todo completamente cansado, com tristezas, com adversidades, mas se estiver bem com o Senhor, seu espírito estiver bem, você faz com alegria.
Às vezes nós não temos o vigor físico de estar aqui, mas dentro de nós queima o fogo que o Eterno colocou no nosso coração, para continuarmos a construir o muro à nossa volta, à volta da nossa família, continuarmos a trazer lenha para o altar, fazer os nossos trabalhos diários. Lembra dos sacerdotes que faziam todos os dias, eles tinham as tarefas? Não porque nós temos disposição física, não porque nós temos vontade emocional, porque tudo está cooperando, mas porque o nosso espírito está cheio de lenha para queimar. Não se trata mais de vontade emocional, de sentimento. Os desgastes dos sentimentos vão ter que partir das emoções, os desgastes das adversidades vão ter que ceder à Ruach do Eterno que se move nas nossas vidas. Quando sentimos indisposição para o serviço e para cuidarmos uns dos outros, mas nós nos sentimos dispostos para as outras coisas. Repare isso, que muitas vezes você não tem disposição física para fazer o que o Senhor deseja, mas se for para fazer outra coisa, você vai ter. Isso é um sinal para nós de que existe algo errado no nosso espírito, dentro de nós, quando nós temos disposição para fazer outras coisas. Como nós lemos no estudo do Shabat passado, em Tessalonicenses, não extingais o espírito, não apaguem o espírito. Não importa quantos dias a gente tira de férias, vou tirar férias para descansar. Se nós não nos aquietarmos para ouvir o Senhor e descansar nele, a gente vai continuar cansado e abatido. Porque não adianta descansar só esse corpo, não adianta ter lenha para queimar somente na parte física. O último ponto, o quarto, combata a ansiedade com a confiança. A ansiedade pode nos frustrar e nos cansar espiritualmente, porque o fato de nós não sabermos onde nós iremos, como as coisas serão, o que vai acontecer conosco no futuro, isso gera frustração, ansiedade. Eu não vou conseguir cuidar de mim, essas coisas não vão dar certo, isso aqui não serve, e você começa a pensar no futuro, e tudo isso faz você apagar seu espírito. Você começa a se reunir, você vai prestar o serviço ao Senhor e você não tá com vontade de estar ali porque você está com tanta dúvida do futuro. Você não confia. Para combater a ansiedade é só com emuná, confiança. Só com confiança para combater as ansiedades das suas orações que você quer tanto que se realizem. E eu tenho percebido que as orações minhas que não se realizaram foram para o meu bem. Foram para o meu bem, porque se tivessem realizado eu não estaria aqui. Shemot capítulo 13, versículo 17, nos traz uma informação importante sobre futuro, sobre o que nós pensamos ser o caminho mais curto, o melhor caminho para nós chegarmos no destino tão desejado. Shemot 13, versículo 17 e versículo 18 também. Quando o faraó deixou o povo sair, o Eterno não guiou o povo pela rota dos filisteus, embora este fosse o caminho mais curto. Pois disse, se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam, ou mudem de ideia em algumas versões, e voltem para o Egito. Assim o Senhor fez o povo dar a volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva para onde? Para o Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito preparados para lutar. Ou subiram do Egito armados, arregimentados, prontos para a batalha. Então o Eterno não levou, prestem atenção, irmãos. O Eterno não levou o povo de Israel pelo caminho que era o mais curto, porém eles poderiam ter guerras. Mas o povo saiu, pensavam eles, prontos para a guerra. Nós somos assim com a nossa ansiedade. Eu estou pronto para essa batalha e vou pelo caminho mais curto. Eu estou pronto para essa guerra e eu vou fazer o caminho mais curto para eu chegar no lugar logo. E aí sabe o que o Senhor deseja fazer conosco? Nos levar pelo caminho mais longo que leva para o Mar Vermelho, onde nós não vamos conseguir abrir o mar sozinhos. O Eterno levou o povo onde eles não teriam como colocar as mãos na obra.
Levou o povo para um lugar onde eles não teriam, não adianta dar uma espadada no mar. O mar não ia se abrir para eles. Você quer fazer o que o Senhor deseja para a sua vida? Deseja combater a sua ansiedade só confiando no Senhor, porque se Ele levar a gente para o mar, não adianta, a gente não vai conseguir abrir o mar sozinhos. O Eterno nos leva por caminhos que nós não temos como fazer algo, a gente não vai poder estragar tudo. A gente não vai conseguir estragar tudo, porque diante de nós vai ter o mar. O povo saiu preparado para lutar e o Eterno falou, eu não vou levar eles por esse caminho mais curto, porque se eles se defrontarem com a guerra, talvez eles se arrependam. Vou levar eles pelo caminho que leva ao mar, e lá só eu vou poder abrir o mar para eles. Dependência do Senhor. Não puxariam as suas armas contra o mar. Somente o Eterno podia abrir o mar. Combata a sua ansiedade com emuná, confiança pura e simples. Teilim 125, um cântico de elevação. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sion. Não se abala, permanece para sempre. Como estão os montes em volta de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo desde agora e para sempre. Presta atenção que o salmista vai escrever, irmãos. Presta atenção. O que acontece com pessoas ansiosas? Porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. O Senhor sabe do que nós somos feitos. Se levar a gente por um caminho onde vai ter guerra que a gente não vai conseguir, nós vamos, como está em algumas versões, para que os justos não sejam tentados a fazer o mal. Se assim fosse, até os justos praticariam a injustiça. Está escrito assim na NVI. Então o salmista está escrevendo o que o Senhor está falando para ele. Os que confiam no Senhor são como o monte Sion, não se abala, permanece para sempre. Como estão os montes em volta de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo desde agora e para sempre. Porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda as mãos à iniquidade. Faze bem ao Senhor, aos bons e aos que são retos de coração. Quanto àqueles que se desviam para os seus caminhos tortuosos, levá-los ao Senhor com os que praticam a maldade. Paz haverá sobre Israel. Se o Eterno, se nós caminharmos sem Ele, se o Eterno atender a todos aos nossos pedidos, às nossas ansiedades, nós vamos estender as nossas mãos para o mal. Então, o Eterno, Ele não vai levar você por um caminho onde você vai tomar o mal para fazer aquilo que você deseja. Nós não sabemos o que poderia acontecer com o povo de Israel se eles fossem pelo caminho, pela rota que passava pelo território de Esav. E o Eterno levou eles por um caminho onde eles experimentariam e experimentaram um milagre ainda maior. Um milagre maior. Controle a ansiedade, não tem jeito. A ansiedade é só com confiança. É oração. É oração. É algo que tem que fazer parte da minha vida. Porque eu sou uma pessoa ansiosa. E aí o que eu tenho que fazer? Todas as vezes que eu fico ansioso, eu vou orar. Senhor, está aqui, estou com essa ansiedade. Senhor, essa preocupação está me tomando. Eu não consigo pensar em outra coisa. Senhor, eu estou com isso, isso, isso. E aí eu tenho que orar. Eu tenho que orar. Porque eu sou uma pessoa ansiosa. Uma pessoa que faz roteiro na cabeça do que vai acontecer. Uma pessoa que já sofre tudo antecipadamente. Quantas vezes? Isso é algo que o Senhor trabalha em mim. Isso é diário. Trabalha em mim diariamente. Por isso que eu tenho que orar. Porque eu já vou sofrendo tudo antecipadamente. Vai acontecer isso. Depois que acontecer isso, vai acontecer aquilo. E aí aquilo outro vai acontecer. O isso nem aconteceu, mas eu já estou naquilo outro. E depois daquilo outro vai acontecer tal coisa. E eu estou lá na frente. Irmãos, já fui lá na frente. Isso é algo que eu tenho, um problema da minha mente. Vou fazendo tudo que vai acontecer. Irmãos, de repente passei anos já. Em minutos foram anos na minha cabeça. E eu tenho que voltar para o presente. Senhor, o futuro não está nas minhas mãos.
O futuro não está nas minhas mãos. Eu tenho que lembrar desse salmo. Salmo 125. Um cântico de elevação. Também é. Shir Hamalot. Um cântico de elevação. Eu tenho que sair do problema. Eu tenho que ser elevado. Porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Se eu quiser, eu sei que se eu quiser resolver com as minhas próprias mãos, eu vou estender minha mão para a iniquidade. Eu vou fazer isso, porque eu não sei a forma certa de fazer. Imagina você, povo de Israel. Eles viram os milagres, tá bom? Você já viu o milagre? E eles viram as pragas ali no Egito. E eles poderiam bater no peito e falar: se o Eterno é por nós, quem será contra nós? Vamos pela rota de Esav, vamos acabar com aquele povo também. E o Senhor falou o quê? Não, vocês forem por lá, vocês vão desanimar. Vai pela rota que dá no Mar Vermelho. E ali não tinha como eles morrerem na guerra. Só o Senhor abrir o mar. Conosco é assim, irmãos. A gente vê as coisas e a gente brada, bate no peito e fala: eu confio no Senhor e eu vou fazer isso aqui agora, eu vou vencer. E não é o que o Senhor tem para a sua vida tantas vezes. Ansiedade não tem outro jeito. Confiança. Para combater a ansiedade, tem que orar. Você está se sentindo ansioso, preocupado, tomado, a sua mente está sendo tomada de preocupações. É agora que é o momento de orar. Vai para o seu quarto, se tranca lá, vai orar. Antes de fazer qualquer coisa. Faz como eu. Às vezes eu saio de casa para orar. Saio e vou orar. Senhor, eu tô com isso tomando a minha cabeça. Tá me dando frio na barriga já. Eu tenho de orar. Tô falando sério. Isso é algo que acontece no meu corpo físico. Me dá frio na barriga. De tanta preocupação. Quando eu passei anos na minha cabeça já. Lá pro 3º ano eu já começo a dar o frio na barriga. Tem vezes que não. Até antes. Até uma semana depois, na minha cabeça eu já viajei no tempo, na cabeça. E depois eu viajar uma semana, eu começo a ter o frio na barriga. Eu falo: Senhor, o que eu estou fazendo? Não aconteceu nada ainda. E é o momento de orar. Ansiedade tem que ser com confiança. Eu não posso deixar a minha chama ser apagada pelos ventos da minha ansiedade. Eu não posso deixar. Às vezes o vento ele não vai apagar a chama, mas ele consome combustível. Ele vai consumindo mais rápido a lenha. Quando tem vento, ela vai consumindo. A gente usa o vento também para acender fogo. A gente abana. E de repente, se ficar aquele vento soprando, você não é apagado, mas você é consumido. Pouco a pouco, seu combustível, sua lenha vai sendo consumida. Por causa do vento. Eu não posso deixar isso. Eu não posso. De repente eu estou aqui no serviço, completamente consumido. Eu estou aqui fisicamente. Eu estou só fisicamente. Muitas vezes nós temos vigor físico, mas nós estamos sem vigor espiritual. E é melhor que seja o contrário. Que não tenhamos vigor físico, mas tenhamos vigor espiritual. É melhor. Mas o ideal é que você tenha os dois. Por isso o Eterno dedicou tanto da Torá para cuidar do nosso corpo. É importante. Nós fecharmos os 4 pontos. Diante da tristeza, declare a palavra. Perseguições e adversidades trazem oportunidades para sermos avivados. 3º, cansaço físico vai ter que dar lugar para o vigor espiritual. E o 4º, combata a sua ansiedade com confiança. Shaul estava preso, sentenciado à morte, e ele escrevia o seguinte, em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6. Eu já estou sendo derramado como oferta de bebida, está próximo o tempo da minha partida, combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a emuná. E ele continua dando algumas instruções. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Procure vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me. Foi para Tessalônica, Crescente foi para Galácia e Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo, traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Também enviei Tico a Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Trode, em casa de Carpo,
e os livros, principalmente os pergaminhos. Então, Shaul, à beira de ser sentenciado ali, preso à morte, com planos de ver pessoas, ler livros, ele estava convicto de que havia feito pelo Senhor, e ele guardou a sua emuná. Guarde a sua emuná. Diante de todas as situações, mantenha o seu fogo aceso. Mantenha o fogo aceso, a despeito daquilo que você está vivendo, aquilo que você está passando. Não saia de perto de quem te aquece. A gente precisa estar cercado de pessoas para nos mantermos aquecidos, né? Em determinado momento, Shaul escreveu: traz a capa para me aquecer. Funciona assim com a gente precisa de pessoas para colocar uma capa sobre nós, colocar uma roupa quentinha. O nome dessa paraxá é Tzav, ordene, tem o sentido de dar ordens para atitudes que precisam ser tomadas rapidamente. O Eterno ele não falou para Moshe dizer para o povo. Ele falou para Moshe ordenar, porque é da nossa natureza nós sermos tomados de preguiça e demora para agir. Por isso, ordene a Aaron e seus filhos que mantenham o fogo aceso. Uma ordem. Ordene a si mesmo hoje para que haja sempre lenha no seu espírito. E assim, o restante vai se tornar pequeno. Descanse no Senhor e Ele vai te trazer refrigério. O nome de Yeshua HaMashiach. No próximo Shabat, dia 26/3, teremos uma única paraxá, Shemini, 8º, que ensina sobre os eventos que ocorreram no 8º e último dia de consagração do Mishkan. Aaron e seus filhos foram instalados como Kohanim e em um serviço elaborado. Aaron abençoa o povo e toda a nação se alegra quando a presença de Hashem desce sobre eles. Entretanto, a alegria é interrompida abruptamente quando os dois filhos de Aaron, Nadav e Avihu, são consumidos por um fogo celestial e morrem no Mishkan, enquanto ofereciam incenso de forma indevida. E assim segue. Convoco a todos que façam essa leitura e que o Eterno possa falar com cada um de vocês poderosamente, em nome de Yeshua HaMashiach. Vamos orar? Senhor, nosso Pai, nós colocamos diante do Senhor as nossas vidas. Pai, eu te dou graças por tudo que o Senhor tem ministrado. Nos ajude, diante dos tempos difíceis, a confiarmos no Senhor, que tem nos guardado. O Senhor tem nos mantido. Pai, nos ajude diante das adversidades a mantermos a nossa chama acesa. A lutarmos, continuarmos a lutar uns pelos outros. Nós temos tantos relatos de guerra onde as pessoas sobreviviam porque nelas ainda havia o desejo de viver. Elas ajudavam, elas procuravam uns aos outros, buscavam ajuda. No nosso caso, Pai, eu acredito que haverá um tempo onde não vai bastar o desejo de viver, mas o desejo de te servir, de continuar sendo servo, de continuar alimentando a chama do nosso espírito que o Senhor acendeu. Nos ajuda, Pai, a perseverarmos até o fim. Deixando Yeshua HaMashiach, que assim seja, que assim seja. Shabbat Shalom, que o Senhor possa ter falado com vocês aí, usando mais uma vez a vida do Rosh Caio. Muito importante que a gente possa ter um equilíbrio com todas as coisas, né? A gente possa estar com o nosso corpo físico saudável, com o nosso corpo espiritual também aí bastante saudável. E se a gente tiver que descansar, que a gente descanse sempre confiando no Senhor de alguma forma, né? E que a gente possa aprender a não sofrer com problemas que não existem. E pior, tem pessoas trazendo a existência, traz a existência, problemas que nunca iriam existir, mas ela fica tão presa naquilo, com uma certeza tão grande que aquilo vai acontecer, que aquilo se materializa. Coisa muito pior do que a gente pode imaginar. A gente tem que aprender a dominar a nossa mente. Tem que dominar, principalmente situações que nos traz medo, pânico, pavor. Isso não é do Senhor. O Senhor tinha uma instrução para nós, através do profeta Daniel, e não tinha outro, irmãos. Não tinha outro.
Ele começou a narrar para Daniel. Daniel começou a enfermar. O que ele fez? Parou. Daniel, para. Fecha esse livro. Isso não é para você. Você acha que o Senhor tem para alguém ficar doente? Que você possa ter entendimento disso. Essas situações podem trazer à existência as coisas que não era para ser. E depois você sabe o que você vai dizer? Tá vendo aí, ó? Eu sabia que ia dar tudo errado. E deu, porque você trouxe à existência, mas não era para dar errado. O Senhor não tinha isso para você. Quer gastar tempo de forma saudável? Estude as Escrituras, ore, jejue, busque o Senhor. Investimento saudável para a sua vida física, para a sua vida espiritual. E certamente, porque isso é combustível, isso é óleo para a sua vida. Continua queimando com fogo correto. Que o Senhor abençoe todos vocês. Shabbat Shalom.